Oi, gente, eu sou a Márcia. Eu estudo para concurso público faz algum tempo já, e nesse período eu fiz várias anotações. E essas anotações são comparativas. O que fala o Código de Processo Civil, o que fala o Código de Processo Penal sobre determinado assunto. Porque nunca é igual, sempre é diferente, né? E a gente tem que saber, porque a prova vai te pedir, tu tem que saber responder o que é no Código do Processo Penal, o que é no Código do Processo Civil. Hoje eu vou falar sobre citação. E os artigos de citação que eu vou falar são o artigo 18, que é no JEC, o artigo GCRIM, que é o 66, o CPP, que é o 351, e o CPC, que é o 242. Quais são os tipos de citações? Veja só como é diferente, ó. Citação por edital. Citação por edital não tem no JEC, não tem no GCRIM, mas tem no CPP e tem no CPC. Que acontece se no Código de Processo Penal uma pessoa for citada por edital e não comparecer? O juiz vai suspender o processo, mas ele poderá determinar a produção das provas urgentes e decretar a prisão. Ponto. Isso acontece no Código de Processo Penal se o réu for citado por edital e não comparecer. Suspende o processo, o juiz pode determinar a produção das provas urgentes e decretar a prisão se for necessário. No Código de Processo Civil, o que acontece se a réu foi citada por edital? Código de Processo Civil da revelia. Os fatos alegados tornam-se verdadeiros e o juiz vai nomear um curador e o processo vai seguir. Tu viu que diferente que é? Cara, é muito diferente. E a gente tem que saber essas diferenças. Quer ver, ó? Outro tipo de citação que é diferente, que a lei fala, do militar. O militar, no Código de Processo Penal, será citado por intermédio do chefe da repartição. Ponto. Militar será citado por intermédio do chefe da repartição, onde está servindo. No Código de Processo Civil, a citação do militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecido sua residência ou nela não for encontrada. Então, são essas diferenças que a gente tem que saber, né? Outro tipo de citação, muito comentado, por meio eletrônico. Meio eletrônico não existe no JEC, meio eletrônico não existe no GCRIM, meio eletrônico não existe no penal, só no civil, processo civil. E mesmo assim, para determinadas pessoas. Não é todo mundo que vai ser citado por meio eletrônico. Certo? São essas comparações que eu gosto, porque é isso que nos ensina, isso é com isso que a gente aprende, né? E são essas coisas que caem nas provas. Olha só, vou falar primeiro um pouquinho. Na verdade, são dicas sutis, né, gente? Não é um assunto aprofundado e não é uma aula. É só para te saber, para te saber e para mim saber, lembrar e aprender sobre esses assuntos. No JEC, a citação será por correspondência com a RMP. Porém, entretanto, para pessoa jurídica ou firma individual, será por entrega ao encarregado da repartição, que será obrigatoriamente identificado. Sendo necessário por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória. Eu costumo fazer em torno de 100 questões por dia. Responder 100 questões por dia, né, gente? Então, isso aqui cai bastante.
Citação no JEC por oficial de justiça, dependente demandado, não, é independentemente demandado, ou carta precatória. Como eu já disse, não se fará citação por edital no JEC. E o comparecimento espontâneo supre a falta ou a nulidade da citação. A pessoa aparece em cartório, ela vai ser citada. Cara, JEC é tranquilo. GCRIM é mais tranquilo ainda. GCRIM é o seguinte, ó, a citação será pessoal, no próprio juizado, quando possível, ou por mandato. Não encontrado o acusado, o juiz encaminhar as peças existentes ao juizado comum. GCRIM é só saber isso. A citação será pessoal, no próprio juizado, quando possível, ou por mandato. Não encontrado o acusado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum. Agora, o Código de Processo Penal. Quais são os tipos de citações no Código de Processo Penal? Mandado. Mandado quando o réu estiver no território de jurisdição. Fora da jurisdição, por carta precatória. Do militar. Citação do militar, eu já falei para vocês, né? Pelo chefe da repartição. No serviço. Artigo 358. Também a citação do funcionário público no Código de Processo Penal vai ser a ele e ao chefe da repartição onde ele trabalha. A citação do preso no Código de Processo Penal vai ser pessoalmente. A citação por edital, que eu já falei para vocês, né? Citação por hora certa. Código de Processo Penal admite a citação por hora certa, tá? Artigo 362 e a Lei 11.719 de 2008 que regulou. Porque na verdade a citação por hora certa ela é instituto do processo civil, mas ela é admitida no processo penal também. Citação por carta rogatória. Rogatória é uma carta que é expedida para o exterior. O réu reside no exterior e não no Brasil. E tu pode mandar uma carta de citação para ele, mas para isso você tem que saber o lugar aonde ele reside, tem que ter sabido o lugar para poder enviar a carta. E uma outra informação importante que é da citação por carta rogatória é que vai ficar suspendido o prazo da prescrição até o cumprimento da citação. Mas isso não é o assunto, né, gente? O assunto aqui é o dicas sutis sobre os tipos de citação. Também tem a citação de delegações estrangeiras, que será por carta rogatória. E, como eu já falei, não é possível a citação por meio eletrônico no Código de Processo Penal. No Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, em termos de citação, ele é bem extenso. Tem umas coisas bem interessantes para a gente saber. Eu não vou falar só sobre o tipo de citação que tem no Código de Processo Civil. Eu vou falar para vocês também, por exemplo, aqui, ó. Não só para vocês, para mim também, né, gente? Sobre o artigo 242. O artigo 242 diz que a citação será sempre pessoal, podendo ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. No começo que eu comecei a estudar, eu errava muito isso, porque eu achava que a citação era sempre pessoal, sempre pessoal, sempre pessoal. No Código de Processo Civil, não, né, gente? No Código de Processo Civil, a citação será sempre pessoal, podendo ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Aí a lei diz os casos, né, gente? Tem que estudar, tem que ler. E a citação da União, dos estados, do Distrito Federal, do município e seus respectivos
órgãos e autarquias e fundações de direito público será realizada no órgão da advocacia pública, responsável por sua representação judicial. Tem o artigo 75 que ele fala quem vai ser citado na forma legal pelos representantes da União, da administração direta e indireta, né, gente? O artigo 75 fala sobre isso. Por exemplo, a União vai ser citada pela Advocacia Geral da União. O Estado e o Distrito Federal serão citados por seus procuradores. E assim por diante. Lá tem município, tem autarquia, tem órgãos. Artigo 75. A citação no Código de Processo Civil, então, será feita, primeiro, pelo correio. Nas questões que eu respondo, eles botam, às vezes, preferencialmente a citação será por meio eletrônico. Não, gente, preferencialmente não é por meio eletrônico. Preferencialmente, mesmo porque por meio eletrônico, como eu falei, são para algumas pessoas, né? Preferencialmente a citação é pelo correio, né? Mas não é isso que cai. Eles pedem para nós o que não será citado pelo correio. Tem as exceções de quem não será citado pelo correio. Veja bem, preferencialmente a pessoa será citada pelo correio. Mas quem não será citado pelo correio? Artigo 247. Por exemplo, não será citado pelo correio as ações de Estado, o incapaz, quando o autor requerer justificadamente. Artigo 247 fala quem são as pessoas que não são citadas pelo correio. Vamos, nas ações as ações de Estado, quando o citando for incapaz, quando o citando for pessoa de direito público, quando o citando residir em local não atendido pela entrega do correio e quando o autor justificadamente a requerer na forma da lei. Então, olha que interessante. E nas questões que eu faço é isso que cai, entendeu? Quem não será citado pelo correio. Outro tipo de citação no Código de Processo Civil é por oficial de justiça. Outro tipo de citação no Código de Processo Civil é por hora certa. Cara, isso aqui cai muito. O que a citação por hora certa? Como se procede a citação por hora certa? Não é objetivo aqui, né? Mas a citação por hora certa se dá quando o oficial de justiça vai citar o réu e o réu se esconde dele. O oficial de justiça deduz que o réu está se escondendo, se ocultando. Ele vai lá por 2 vezes e diz, dia tal vou voltar aqui, na hora tal, né? Voltou lá no dia, o cara não te recebeu, não recebeu o oficial de justiça, putz, citado por hora certa. Gente, mas tem os requisitos, tá? Tem os requisitos, não é objetivo aqui. Tipo de citações é objetivo, então, pelo correio, por oficial de justiça, por hora certa, por escrivão ou chefe da secretaria, se o citando comparecer em cartório, por edital, já te falei antes como é que funciona por edital, né? Revelia, no CPC é revelia, segue o baile. Por meio eletrônico, gente, por meio eletrônico só aqui, já te falei, né? Por meio eletrônico para quem? Para empresas públicas e privadas, menos para as microempresas e as empresas de pequeno porte, entendeu? Gente, então, União, Estado, municípios podem ser citados por meio eletrônico, entendeu? Para empresas públicas e privadas, menos para microempresas e as empresas de pequeno porte, né? Mais um tipo de citação no CPC, pessoalmente.
pessoalmente nas ações de uso capião os confinantes. Confinantes é vizinhos. Então, será citado pessoalmente nas ações de uso capião os confinantes, vizinhos, menos, exceto, quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que a citação será dispensada. Gente, unidade autônoma de prédio em condomínio compreende qualquer unidade habitacional, flat, apartamento, chalé, sala, loja, que está no prédio. Nesse caso, existe um prédio, existe uma sala, alguma coisa por uso capião lá, os vizinhos não serão citados, tá? Mais uma informaçãozinha aqui, uma observação que eu tenho anotado, ó. Pessoa jurídica. Citação será válida se entregue o mandado para o gerente ou a funcionário responsável pelo recebimento das correspondências. Condomínios, edifícios ou loteamentos com controle de acesso, a citação vai ser válida se entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que poderá recusar-se declarando por escrito que o destinatário está ausente. Gente, as minhas diquinhas sutis de hoje seriam essas, então, tá? Para quem quer saber mais sobre os tipos, só sobre os tipos, não nada de específicos relacionado a cada um, como funciona e tal, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Os tipos de citações. Então tá, gente. É isso. Beijinho. Tchau, tchau.